Capítulo 18. Levantando os fundamentos de muitas gerações. Somos a geração mais privilegiada que já viveu na face da Terra. Estamos marchando para um novo século e um novo milênio, com uma glória que nunca foi manifestada antes. Cada dia, de agora em diante, será cada vez mais emocionante até que Jesus venha. A glória de Deus só aumentará na terra. Todo reavivamento vem nas asas do jejum. Para o reavivamento de 1948, Deus levantou um irmão chamado Franklin Hall. Ele viajou de igreja em igreja pela América com apenas uma mensagem: jejuar e buscar a face de Deus. Franklin tinha uma grande unção que acompanhava a mensagem. Eu o assisti pregar e vi que pessoas que nunca tinham sacrificado uma única refeição por razões espirituais estavam de repente se lançando em jejum de 40 dias. Pessoas que nunca tinham passado por um lugar de refresco sem parar estavam de repente fazendo jejuns longos. Esses jejuns trouxeram o grande mover de Deus que abalou a América e grande parte do mundo. Ainda estamos aproveitando os resultados disso hoje. Da mesma forma, o livro de Bill Bright, O Reavivamento que se aproxima, o chamado da América para jejuar, orar e buscar a face de Deus, foi usado por Deus para ajudar a desencadear esse reavivamento atual. Desde a publicação do livro, muitos líderes cristãos têm dedicado mais tempo ao jejum e à oração do que no passado. Estamos vivenciando uma nova onda de busca por Deus, e isso está produzindo a nova onda da sua glória entre nós. O novo livro do meu amigo Mahesh Chavda, O Poder Oculto da Oração e do Jejum, tornou-se um dos livros mais vendidos na internet. Eu amo o ensinamento de Isaías 58, que diz: "E os que saírem de ti edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado de reparador de brechas, restaurador de veredas para morar." Isso faz parte das grandes promessas feitas àqueles que estão dispostos a negar a si mesmo, ao prazer de comer por um propósito espiritual. Eu amo jejuar, eu amo pregar sobre o jejum. No entanto, do ponto de vista do que um jejum significa para a maioria das pessoas, quando pensamos em jejum apenas no contexto do sacrifício, perdemos o que Deus está dizendo. Devemos olhar para o jejum do ponto de vista dos benefícios que ele nos traz. Quando fazemos, torna-se fácil jejuar. Quando pensamos apenas no jejum como negação, é difícil, mas quando podemos vê-lo como um banquete, ele se torna agradável. O que mais gosto do jejum é que ele é rápido. É uma maneira rápida de tocar o coração de Deus. O que podemos obter por meio de anos de busca comum por Deus pode ser realizado rapidamente por meio de um bom jejum. Por meio do jejum, somos elevados a um novo lugar em Deus. Às vezes parece que estamos na ponta dos pés, e ainda assim as pontas dos nossos dedos não conseguem alcançar o que desejamos em Deus. Está bem na nossa frente, e quase conseguimos alcançá-lo, mas não completamente. Estamos prontos para entrar em algo novo, mas não conseguimos entender que tipo de passo dar. É quando o jejum pode nos abençoar, nos empurrando para o topo. Por meio do jejum somos impelidos de um reino para o outro, e nunca precisamos voltar para o antigo. Essa não é uma visita curta ou um toque momentâneo da glória de Deus. Deus está nos elevando para algo novo. Cada uma das promessas de Isaías 58 é maravilhosa, mas uma me parece particularmente pertinente para nós hoje.
tu levantarás as fundações de muitas gerações. Durante períodos de escravidão espiritual que surgiram sobre a face da terra, Deus tocou homens e mulheres individualmente e começou a usá-los não apenas para abençoar a sua própria geração, mas para levantar os fundamentos das gerações anteriores que ruíram e estão adormecidos. É isso que Deus quer fazer em nosso dia e hora, e Ele pretende que quando o derramamento do seu Espírito atingir o seu ponto clímax, seja uma restauração completa das coisas anteriores para os seus filhos. Por exemplo, o milagre registrado na Bíblia da sombra dos discípulos passando sobre os doentes e trazendo-lhes cura, ficou em grande parte adormecido por muitas gerações. Os cristãos não esperavam receber o mesmo milagre, e isso não aconteceu, em grande parte, por enquanto. Agora Deus está levantando esse sinal novamente para o fim dos tempos, e todos nós o testemunharemos. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, os profetas Elias e Eliseu foram usados por Deus para curar água imprópria para o consumo humano, invocar fogo sobre os profetas de Baal e ressuscitar os mortos. Quando eles estavam em necessidade, Deus enviou corvos para alimentá-los. Eles declararam fartura a uma viúva que encontrou farinha em seu barril e óleo em sua botija todos os dias durante um período de seca e escassez. E a outra viúva que pegou vasilhas emprestadas dos seus vizinhos e então procedeu a enchê-las todas com óleo de uma única vasilha, de modo que suas contas foram pagas e seus filhos poupados da escravidão. Há muitas outras fundações semelhantes que Deus levantará por meio desse reavivamento. Quando a minha mãe era criança, por exemplo, ela teve o privilégio de estar na reunião de Maria Woodworth Etter, em um momento em que o grande evangelista estava sendo congelado no lugar por dias. Ela estava pregando e de repente parava no meio da frase e não falava mais nada por vários dias. Quando ela começava a falar novamente, vários dias depois, ela retomava as próximas palavras da frase iniciada dias antes. Deus estava prestes a fazer esse mesmo milagre e muitos outros semelhantes a ele para nós novamente. Minha mãe também nos contou que nos primeiros dias do Pentecostes as pessoas representavam as suas profecias. Por exemplo, alguém estaria colhendo cachos de uvas celestiais da videira e as comeria individualmente. Ao fazer isso, eles estariam representando as glórias que estavam experimentando nos lugares celestiais. Ainda estamos muito presos à terra e todos nós precisamos romper para esse reino celestial. É tão fácil isso acontecer. Nós é quem tornamos tudo isso muito difícil. Metade da batalha é fazer com que nossas mentes racionais parem de raciocinar e simplesmente se percam no rio. Em junho de 99 tive o privilégio de falar em 2 reuniões diferentes relacionadas ao reavivamento católico. Falei na conferência de padres em Malvern, Pensilvânia, em um centro de retiro, e então na semana seguinte falei em outra congregação, em outra igreja. Algo maravilhoso aconteceu lá. Um dos padres de repente começou a encenar uma profecia em vez de falar, como normalmente fazemos. Ele começou como se estivesse se preparando para nadar, e então começou a mergulhar na água. Era óbvio para qualquer um que assistisse o que estava acontecendo, pois ele começou a experimentar o rio. Grande alegria irrompeu em nosso meio naquele dia. Isso me lembrou do reavivamento da Rua Azusa. Recentemente, alguém estava me lembrando do ministério de John D. Lake, em Washington e Oregon. Milhares foram curados por causa do grande fluxo de milagres no seu ministério lá. E uma das cidades naquela área logo foi considerada a cidade mais saudável da América, por causa dos milagres que a fé desse homem haviam feito acontecer.
Cidades e vilas inteiras foram transformadas na época de Jesus, na época dos apóstolos e pelo ministério de grandes outros homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos. E isso acontecerá novamente muito em breve. Muitos dos sinais e maravilhas de anos passados são desconhecidos em nosso tempo. Nunca sequer ouvimos falar deles porque aconteceram há muito tempo, mas em breve os veremos acontecendo novamente regularmente. A vontade de Deus é que sigamos continuamente para frente, nunca para trás. Deve haver um aumento do poder de Deus a cada geração. Podemos voltar para trás e agarrar aquilo em que não estamos fluindo atualmente e trazê-lo para esse dia presente. Quando ouvi pela primeira vez sobre o que Deus estava fazendo com a irmã Silvânia e vi o vídeo, foi a primeira vez que ouvi falar desse sinal em particular. Desde então, ouvi dizer que a glória de ouro estava caindo no reavivamento argentino e que se tornou tão comum que as pessoas não comentavam mais sobre isso. Tantas pessoas receberam dentes de ouro que se uma pessoa não tivesse 3 ou mais, ela nem sequer tinha a chance de testemunhar publicamente sobre isso. Tantos receberam o milagre que os testemunhos tiveram que ser limitados. Era tão comum, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, mas agora Deus está fazendo isso em todos os lugares. Estamos começando a acessar reinos do Espírito que gerações anteriores experimentaram, mas que foram abandonados mais tarde. Acredito que firmemente que qualquer coisa experimentada por qualquer homem ou mulher de Deus em gerações anteriores pode ser nossa hoje também e deve ser. Você e eu temos o privilégio de levantar os alicerces caídos de cada coisa gloriosa que Deus fez antigamente. Deus está disposto a fazer isso por nós, se as nossas expectativas forem altas o suficiente. Se estivermos contentes em ser tocados e abençoados pessoalmente, colocamos limites no que Deus pode fazer por nós. Se por outro lado dizemos: Senhor, faça o que quiser de mim, em mim, levante os fundamentos daquilo que você fez nas gerações passadas, seja algo que eu tenha ouvido falar ou qual eu concordo ou não, Deus nos surpreenderá a todos com o que Ele faz. Em gerações anteriores, Deus fez coisas tão incríveis na Índia, na Ásia e em todas as outras partes do mundo. Vamos crer para que isso aconteça aqui e agora, para que a glória de Deus e para o bem da colheita do fim dos tempos. Vamos clamar a Deus: Senhor, levanta os fundamentos caídos, restaura sinais e maravilhas ao teu povo, glorifica-te como nos dias passados e faze-o através de mim. Em Jerusalém, moramos na esquina, na Escola Britânica de Arqueologia, no mesmo quarteirão, nos consulados britânico e grego, e perto de muitos outros consulados. Alguns anos atrás, nos tornamos bons amigos de um cônsul-geral britânico particular. Depois que ele ficou ausente da cidade por um período, um dia soubemos que ele estava retornando e daria uma palestra na Escola Britânica de Arqueologia. Ele nos enviou um convite para participar. O tema da palestra que ele deu foi como os britânicos chegaram a Jerusalém pela primeira vez. E havia muitos aspectos históricos interessantes nisso. O que mais nos tocou naquela noite foi saber que a pregação de John e Charles Wesley, que fez com que os corações do povo britânico se movessem em direção a Jerusalém. Os britânicos foram a Jerusalém com expectativas messiânicas e o governo abriu um escritório consular para cuidar dos muitos cidadãos britânicos que foram lá por razões espirituais. Quando ele estava morando em Jerusalém, o cônsul-geral não era conhecido como um homem particularmente religioso, mas eu fui abençoada em ouvi-lo falar agora do reavivamento na Grã-Bretanha, atribuído aos esforços dos irmãos Wesley. Esses 2 homens, disse ele, sozinhos mantiveram a Grã-Bretanha longe da guerra civil, como a França tinha experimentado.
veremos Deus sacudir nações inteiras novamente e transformá-las da noite para o dia, por meio do reavivamento espiritual. Podemos ficar livres de conflitos civis e de divisões raciais por meio do poder do Deus vivo. E a paz que levarmos às nossas localidades e nações será um sinal para as pessoas dos nossos tempos. O reavivamento coloca os homens de joelhos, ele convence os pecadores e os transforma em Cristo. Que a revelação da glória de Deus nas almas dos homens faça com que as forças inimigas sejam empurradas para trás e que possamos reivindicar as nossas nações para o reavivamento, não para a revolução violenta. O jejum é tão poderoso assim? Basta ler qualquer versículo de Isaías 58 e a sua alma será tocada pelas promessas que ele contém para aqueles que jejuam. O jejum ajuda você a sacrificar sua carne e a se mover para o reino do Espírito. E uma vez que você se moveu para o reino do Espírito, tudo é possível. Quando Jesus estava ensinando sobre colocar pano novo em roupas velhas e vinho novo em odres velhos, ele disse que isso não poderia ser feito. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o que se põe para encher a roupa tira-lhe o remendo, e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres quebrariam-se, e o vinho derramaria-se, e os odres estragariam-se. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e ambos serão conservados. Mateus 9, versículo 16 e 17. A conclusão lógica é que precisamos de um odre novo. Mas como conseguimos um novo? O versículo anterior fala de jejum. E Jesus lhes disse: podem porventura os filhos das núpcias andar tristes enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Mateus 9, versículo 15. O jejum renova o seu odre e prepara você para o vinho novo. Por muitos anos exigimos que toda a equipe do nosso acampamento jejuasse às quartas e sexta-feiras. O que aprendemos, no entanto, foi que quando as pessoas jejuam e não têm escolha no assunto e não querem jejuar, elas não recebem nenhum benefício disso. Parece bom porque temos 100% de conformidade. Estamos todos jejuando, mas é só isso que ele faz. Se pudermos vislumbrar o que Deus fará por nós por meio do jejum, faremos um esforço para fazê-lo. O jejum é difícil para a maioria de nós, e fica mais difícil ainda se for 4 ou 5 dias de jejum. Mas faça o que puder. Na próxima vez, então você poderá fazer mais. Qualquer uma das promessas de Isaías 58 é suficiente para você querer jejuar. Mas se você puder desenvolver o hábito piedoso de jejuar, todas essas promessas podem ser suas. Quando vemos que podemos nos mover automaticamente para novos reinos do Espírito de Deus, quando vemos que podemos ter nova autoridade no Espírito, que podemos nos expandir, alcançando o passado e nos apegando a ele, trazendo-o para o presente, por que não deveríamos fazer mais disso? Esse reavivamento estará além de qualquer coisa que possamos imaginar. Para mim, a prova é que quando o Espírito Santo nos fala sobre isso, é como um superlativo após o outro, é crescente. Eu sinto uma multiplicação, uma abundância nos movimentos do Espírito de Deus. Eu sinto a agitação de Deus em minha alma e tenho certeza de que todos ficaremos surpresos com o que Ele fará por nós nos dias que virão. Se a sua fé ficou um pouco enferrujada, peça a Deus para agitá-la. Peça a Ele para apagar as limitações da sua mente. Recuse-se a ser limitado pelo que você ouviu no passado. Esse é um novo dia. Deus nos chamou para esse dia e hora e nos deu a autoridade do seu nome. Ele está enviando a sua glória sobre nós e nos fazendo vê-la descer.
Ela está vindo como uma nuvem, como chuva, como pó dourado, como óleo, como névoa, e o mundo inteiro ficará surpreso com o que Deus fará e como Ele fará nesses dias de glória de ouro. O maravilhoso é que Ele quer fazer isso através de você. Ele quer que você sirva milagres ao mundo. Ele quer que eles venham da sua mão. Ele quer que eles venham da sua boca. E eles virão. Aleluia.